Gente, se você tem entre 15 e 18 anos, está no ensino médio, tem vontade de trabalhar com The New York Times, essa já sei. Então, sim, tem sim como você conseguir trabalhar com The New York Times, aquele jornal super famoso. E eu vou explicar para vocês na aula de hoje como que isso funciona. O nome do programa é CERM Academy, da School of the New York Times. Os requisitos são esses que eu falei, né? Você tem que ter entre 15 e 18 anos e estar durante o ensino médio para poder conseguir participar desse programa. Então, imagina que você tem agora 14 anos e vai aplicar para o programa. Você pode, desde que, quando o programa começa, você tenha 15 anos. Então, imagine que você, né, a gente está no mês de junho, o programa está em setembro, aí você aplica o programa agora, em agosto você faz 14 anos, não, 15 anos, né? Então, tranquilo, pode. Você também tem que estar realizando o ensino médio, não pode ter terminado o ensino médio para poder conseguir participar do programa. O The New York Summer Academy é a sua chance de mergulhar nas questões que são importantes para você. No programa de verão, você explorará tópicos em jornalismo, mídias, tecnologia, artes, cultura, esportes, moda, negócios e muito mais. Os cursos são ministrados por repórteres, editores e os especialistas do setor que têm um conhecimento interno do terreno e o guiarão para lugares fora do caminho e experiências únicas. Então, se você tem interesse nessa área de jornalismo, de escrita, é interessante poder trabalhar de perto com pessoas, né, que fazem isso no dia a dia deles, né, têm muita experiência com essa área. Para poder participar do programa, esses vão ser o passo a passo que você vai ter que seguir. Primeiramente, vai ter um formulário, você vai ter que dar para eles suas informações básicas, né, nome, idade, onde você mora, selecionar a preferência do curso, né, tem vários tipos de cursos que você pode seguir, né, do programa, e você vai selecionar a sua preferência, né, qual curso você quer seguir quando você estiver lá no programa. Também vai ter que responder algumas perguntas, né, tipo algumas redaçõezinhas, né, que vão ter que ser feitas com muito cuidado, tá bom? A gente não faça de uma vez só de qualquer jeito, porque vão ser importantes, provavelmente para te conhecer e saber também um pouquinho mais do porquê você quer estar lá, e entender se você tem ou não fit com aquele programa, né? Vai ter que pagar uma taxa de inscrição de US$ 50, mas eu super indico você mandar um e-mail para o pessoal que trabalha nessa área do programa e explicar a sua situação caso você não consiga pagar e pedir um fee waiver, né, que seria uma isenção de taxa. Também você vai ter que enviar alguns materiais suplementares. No caso, o histórico escolar e a carta de recomendação é obrigatório, né? Você tem que enviar seu histórico escolar para eles, né, com suas notas, assim como carta de recomendação de seus professores, diretores ou coordenadores. Tem que ser alguém do seu ambiente escolar. E exemplo de escrito de vocês. Você já, tipo assim, tipo, eu tenho uma redação que eu escrevi, uma notícia que eu escrevi para o meu colega, você pode enviar também como uma base, né, para eles verem como que é o seu trabalho. Isso, no caso, esse último aqui que é opcional. E uma coisa importante, que eles sabem o que que é, no caso, em relação ao que eu vou falar no tema, o tipo de aplicação deles é Rolling Admission. Então, quanto mais rápido você aplicar, melhor. Obviamente, significa que você não tem que se preparar para aplicar, mas basicamente, de acordo com que as pessoas enviam as candidaturas, eles vão sendo seis, né? Como a gente explicou para vocês no módulo 1, os tipos de aplicação que existem, né? Então, nesse caso, o Rolling Admission. Então, não indico você aplicar muito rápido e muito devagar, né? Tipo, se você precisar de bolsa, de assistência financeira, indico você não demorar muito para enviar a sua aplicação, mas também fazer uma aplicação boa e com cuidado, né? Para aumentar essa chance de ser aceito no programa. E o programa, graças a Deus, ele oferece sim ajuda financeira, porque o programa é meio caro, né? Ele custa US$ 7.000 e ele oferece sim ajuda financeira. E vou mostrar para vocês aqui agora no site deles. Olhando aqui o site deles, vocês vão ir em Admission and ID. A gente vai olhar Financial ID. O site deu uma bugada, gente, só um segundo. Acho que precisa de alguma verificação. Foi. Então, todos, né, podem aplicar para Financial ID. Ele está disponível tanto para alunos domésticos, eles que moram nos Estados Unidos, e para alunos internacionais, que vêm de outros lugares, né? E também eles têm scholarship. Então, além do Financial ID, eles têm scholarship para vocês poderem estar aplicando. Em relação ao Financial ID, provavelmente eles vão pedir documentos financeiros para vocês. Tipo, talvez, no caso, documentos financeiros dos seus pais, né? Como, por exemplo, como fala? Esqueci o nome agora, que a gente declara por ano imposto de renda, por exemplo, né? Esse scholarship tem que ver direitinho, que às vezes, ou você pode ser considerado de forma automática, assim que você aplica, ou você precisa de uma aplicação. E também, como eu falei, eles falam aqui que é limitado, né, o Financial ID. Isso significa que é importante que vocês apliquem o mais rápido possível. Podem oferecer o Financial ID para todo mundo, infelizmente, né? Não é uma coisa
que possa ser possível. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais como funciona e que vocês também procurem aplicar para esse programa caso vocês se encaixem nos requisitos. E agora vai chegar uma coisa muito legal para vocês, que basicamente a gente vai estar mostrando um vídeo sobre uma pessoa que participou desse programa, para vocês saberem um pouquinho mais de como funciona na prática. Oi, pessoal, meu nome é Carol Stein, eu tenho 19 anos, eu sou do interior da Bahia e exatamente 2 anos atrás eu estava cursando fotojornalismo na escola do The New York Times. Sim, do jornal famoso New York Times. E hoje eu vou contar pra vocês exatamente o que eu fiz para ser aprovada nesse programa com bolsa e também contar um pouco da minha experiência. Eu apliquei quando estava no 2º ano do ensino médio e o meu embarque foi no meu 3º ano do ensino médio. A minha aplicação basicamente consistiu em uma carta de recomendação, 2 redações curtas, a comprovação da minha necessidade de bolsa e um portfólio que era opcional, mas eu escolhi enviar porque eu achei que ia beneficiar muito a minha aplicação por ser um curso focado em comunicação, jornalismo e fotografia. Então, mostrar que eu já tinha uma certa experiência na área foi interessante em relação ao portfólio. Então, se você não tem nada parecido, você não precisa fazer, mas se você acha que você pode reutilizar as fotos ou uma escrita que você tem, isso vai te ajudar bastante. Além disso, eu tive que escrever 2 redações, uma contando um pouco mais sobre mim, o meu background, que é basicamente a minha história de vida, falar um pouco dos meus valores, das minhas metas e objetivos como pessoa, como profissional, como estudante, e também falar um pouco de onde surgiu a curiosidade e o interesse pela área que eu escolhi estudar no programa que eu apliquei. A outra redação que eu escrevi foi uma Why Us, que é basicamente por que você escolheu esse programa. Então você pode contar, e eu já vou entrar com as dicas e falar um pouco também do que eu escrevi, o meu interesse por trás. Então eu falei basicamente que eu sempre tive a vontade de estudar jornalismo, eu sempre gostei de fotografia, juntei um pouco com as experiências que eu já tinha de voluntariado, de trabalho também, e mostrar quais são as minhas metas do futuro, o que eu quero ser como profissional, o que eu quero ser como pessoa e como esse programa conseguiria me ajudar através das aulas, das oportunidades que ele tem a atingir essas metas e objetivos. Então você consegue juntar um pouco do que você tem com o que o programa tem e como vocês dão o match perfeito. Eu também apliquei para a bolsa de estudos e eu recebi praticamente 60% do valor integral do curso, que inclui a alimentação, acomodação e também o valor das aulas e passeios. Esse curso tem muito passeio, que foi maravilhoso para mim. E basicamente eu enviei os meus documentos, os documentos dos meus responsáveis, a versão em português e também a tradução simples que eu mesma fiz, falando um pouco do porquê que eu precisava, do porquê eu merecia essa bolsa e mostrando, com dados, com números, a minha necessidade financeira, e foi simplesmente isso que eu enviei para ser aprovada no The New York Times. Esse foi o primeiro e único programa que eu fiz de forma presencial, até porque eu fui em 2022, e passar 2 semanas em Nova York foi a realização de um grande sonho. Se você nunca foi para os Estados Unidos, com certeza você vai amar Nova York. E eu sempre falo, eu nunca mais vou ter 17 anos andando em Nova York sozinha, e agora que eu tenho 20, eu posso dizer que realmente eu nunca mais tive 17 anos. Então, se essa era a motivação que você precisava, agora você tem. Mas a minha experiência foi incrível. Eu cheguei com inglês intermediário, que isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, qual o nível de inglês que eles precisam ter, e eu sempre falo, se você consegue entender as pessoas e falar de uma forma que as pessoas consigam te compreender, esse nível é o suficiente, porque você vai, com certeza, se aprimorar ao longo dos dias. Para mim, os primeiros dias foi meio difícil, mas ao longo do tempo eu consegui pegar mais o jeito e me sentir mais confiante para conversar também. E eu sinto que o meu inglês melhorou drasticamente, mesmo sendo apenas 2 semanas. Além disso, o programa oferece vários passeios e várias aulas de campo que já fazem parte do método de ensino deles mesmo, então eu consegui conhecer todas as partes de Nova York somente por conta das aulas. Além disso, eu vou contar 2 curiosidades muito legais que fizeram eu me apaixonar ainda mais por esse programa. Por ser um programa focado em fotografia e em jornalismo, eles requerem que você use uma câmera durante o programa. E eu fiquei desesperada, falei, gente, eu não tenho uma câmera, e agora? E aí eles mandaram um e-mail falando que eles têm diversas câmeras disponíveis para emprestar. Então não precisa se preocupar, se você não tiver uma câmera, eles vão ter lá para poder te emprestar e garantir que você vai aproveitar ao máximo essa experiência maravilhosa. E a segunda coisa que eu amei muito foi que eles deram um cartão de metrô ilimitado pra gente usar, e pra mim foi incrível porque eu conseguia simplesmente passear a cidade inteira
inteira sem pagar um centavo, porque eles já tinham me dado isso de graça. Tive 2 professores que foram fotógrafos do New York Times há mais de 30 anos e ter esse contato, essa experiência com profissionais tão grandes da área foi incrível. Então, se você sonha estudar comunicação, esporte, moda, jornalismo, esse programa é para você. A aplicação é super simples, eles são muito generosos com bolsas de estudos, então eu recomendo muito que vocês apliquem, e conhecer Nova York através dos estudos foi a melhor coisa que aconteceu no meu ensino médio inteiro, eu posso garantir para vocês. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, e se você ficou com alguma dúvida, eu espero que minhas redes sociais estejam em algum lugar, mas eu tenho certeza que você vai encontrar um jeito de entrar em contato comigo e eu estou disponível para responder vocês.